Ó Deus, a água entra no barco, a ponto de que a nossa vida talvez, ó Deus, pareça estar, ó Deus, naufragando. Mas eu quero desta hora, ó Deus, agradecer ao Senhor, que independente das lutas que travamos, independente dos medos que possamos ter, o Senhor é aquele que nos faz caminhar sempre, Pai. O Senhor é aquele que nos faz sempre caminhar. E eu quero nesta hora, no nome de Jesus, Pai, colocar nas mãos do Senhor mais uma vez a vida de cada um de nós que aqui está. Deus, visita cada coração. Ó Deus, visita o coração dos nossos visitantes, Pai de amor. Esses queridos amigos que hoje estão aqui conosco. Esses nossos amigos que estão participando ao vivo do nosso culto pela internet. A nós, a tua igreja que aqui está, Pai, sonda o nosso coração. E em nome de Jesus, ministra sobre nós a tua graça. Ministra o teu cuidado, Deus. Em nome de Jesus, enxuga toda lágrima nesta noite. Em nome de Jesus, vá de encontro, ó Deus, aos casamentos que estão falidos. E restaura para a glória do teu nome. Visita, ó Deus de amor, as mulheres que aqui estão, que choram pelos seus maridos. Os maridos que choram por suas mulheres. Deus, visita os pais que aqui estão chorando pelos seus filhos. Deus, os filhos que choram pelos seus pais. Deus, seja qual for a razão desse choro, cessa agora, Senhor. Faz cessar agora com o teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Deus, tu podes fazer isso. Tu és o único que pode fazer isso. Pois, ó Deus de amor, nós confiamos no Senhor. Por isso nos faz caminhar, Pai. Nos faz andar, Pai. Nos faz estar de pé diante das lutas desse mundo. Porque sobretudo, Deus, nós confiamos no Senhor. Porque tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por cada irmão que aqui está, por cada amigo que nos visita. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. O Roberto vai continuar no teclado. Ou com companhia, se quiser, né? A gente vai ter uma oportunidade agora, irmãos, de dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. E eu quero dizer para você que está nos visitando nessa noite, que esse momento é da igreja. É um compromisso dos membros da igreja de trazer aqui o dízimo e a oferta que sustenta a obra do Senhor. Você que é nosso visitante, fica à vontade. Se quiser fazer uma oferta, poderá. Se não, não se sinta constrangido. Esse é o momento da igreja. É o momento dos membros da igreja. Então, enquanto a música é tocada ao teclado, eu convido você que trouxe nesta noite dízimo, oferta, que você dedique ao Senhor nesta hora. Traga, coloque no altar do Senhor, nesse momento, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. Com alegria e com prazer que o povo de Deus chega à casa do Senhor e a Ele dedica, né, nesta hora os dízimos, dedica as ofertas ao Senhor. A nossa gratidão a Ele, né, por nos dar essa tão grande oportunidade, né? E nós louvamos a Deus por nos permitir fazer parte, né, desta grande obra, podendo assim dedicar a Ele aquilo que nós entendemos, né, pertencer exclusivamente
a Ele. Não é, irmãos? Nós vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. E nós estamos felizes nessa noite, né? Porque há muito tempo, a gente não tinha o prazer de ter a irmã Iraci conosco, né? E hoje a nossa irmã Iraci está aqui no nosso culto. Irmã Iraci, irmã, tem condição de ficar de pé, irmã Iraci, para que parte da igreja talvez não conheça a irmã Iraci, né? Se ela puder ficar de pé, essa nossa amada irmã. Deus abençoe, minha irmã. Bom tê-la. Há muitos anos a gente não tem podido ter irmã conosco aqui. Hoje o pastor Marcos foi lá, buscou em casa, vai levá-la. Deus abençoe. É um prazer enorme, uma alegria ter irmã aqui conosco, né? Deus abençoe. Muito obrigado, né, pela irmã ter podido estar. Obrigado ao Senhor pela irmã ter podido estar aqui. Nossa irmã Iraci tem tido dificuldades, né, de poder estar aqui, a sua idade, as enfermidades, mas Deus a trouxe aqui nesta noite. Nós louvamos ao Senhor por isso. Pai, muito obrigado, porque pudemos nesta noite entregar ao Senhor aquilo que, ó Deus, entendemos pertence ao Senhor. Receba, Deus, os dízimos e ofertas no teu altar nesta noite, como expressão da gratidão, da fidelidade do teu povo. Obrigado pela vida da tua serva, irmã Iraci. Ó Deus, que esta noite, depois de muito tempo, ela tem podido estar aqui, Pai, na tua casa. Obrigado pela vida da tua serva. Continue sustentando ela, dando saúde, graça e misericórdia. Bem como a outros teus servos, ó Deus, que não têm podido estar aqui, que estejam também sendo pelo Senhor nesta hora alcançados pela mesma graça, sustento e misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Posta diante de nós está a mesa. A mesa que contém o pão e o vinho. O pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o seu sangue. E nessa noite de celebração, eu quero convidar os irmãos para que a gente abra o primeiro texto bíblico, 1 Coríntios, ou se não abrir, nós podemos ter aqui na mídia, 1 Coríntios capítulo 11, versos de 23 a 26. 1 Coríntios 11, de 23 a 26, e nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou ler sozinho, os irmãos acompanhem. Assim nós vamos ter diante de nós a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ele diz que, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Jesus. Semelhantemente, o resto do texto. Pode passar o texto, por favor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão, de comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O pão, o corpo. O vinho, o sangue. Tanto o pão como o vinho, ao ser ingerido, Jesus disse que faríamos isso em memória dele. Volta ao verso 24. Porque, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. O que diz o restante do texto? Todos juntos? 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes.
em memória, em lembrança. Memória é isso. Memória é lembrança. Quando Jesus instituiu a ceia, para que ela fosse celebrada pela sua igreja, Ele a instituiu para que ela fosse feita em memória dele. Ou seja, para que todas as vezes que comêssemos o pão e bebêssemos o cálice, nós faríamos isso em memória de Jesus. Ou seja, nos lembrando de Jesus. Nos lembrando do seu sacrifício. Nos lembrando daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E meus amados irmãos, quando olho para esse texto, que acabo de ler aí em Coríntios, eu sou reportado ao texto de Lucas no capítulo 23, dos versos 33 a 48, que fala desse sacrifício que deve ser lembrado. Em memória de Jesus, em memória do seu sacrifício, em memória do que Ele fez. Nos lembramos disso hoje, sempre que celebramos, ou que vivemos esse memorial. Meus queridos, e a Bíblia registra no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 ao verso 48, do que precisamos nos lembrar. O que tem que ser trazido todos os dias à nossa memória, não só no momento em que comemos o pão ou bebemos o vinho, mas a cada instante que vivemos e existimos. Essa é a história que tem que ser, irmãos, trazida à nossa memória a cada dia. É a história que está registrada neste livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versos de número 33 até o verso número 48. Diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, aos ladrões, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Em memória de que comemos esse pão, meus irmãos? Em memória de que comemos esse pão? Em memória de que nós tomamos este cálice, esse vinho? A Bíblia diz que é em memória de Jesus, em memória da sua história na cruz, em memória do seu sacrifício, em memória daquilo que Ele fez, para que cada um de nós pudéssemos ter vida, vida eterna e vida abundante. Então quando olho para essa história, de que me lembro? Se trazer a memória, trazer a lembrança, se ter a memória de algo, é lembrar de algo, desse algo que aconteceu. Então a primeira coisa que eu penso, meus irmãos, é que celebrar junto com os irmãos a ceia do Senhor nesta noite, esse momento de celebração, ele traz à minha memória o perdão de Jesus. Este momento de celebração traz à minha memória, e deve trazer à nossa memória, exatamente
o grande perdão que Jesus tem para a humanidade. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto bíblico, o verso 33 até o verso de número 34, o 33 e 34 diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Meus queridos e amados irmãos, quando celebro junto essa grande comunhão, eu trago a minha memória e quero que você traga a sua memória. Eu me lembro então, irmãos, exatamente do perdão de Jesus. Jesus sabia que o povo tinha sido induzido a condená-lo. Jesus reconheceu que o povo foi enganado e que talvez ali mesmo, inconscientemente, o povo condena naquele grande tribunal dirigido por Pilatos. Quando aquele povo eufórico diz, sobre Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E sobre Barrabás: solte-o, liberte-o. Meus queridos e amados irmãos, por isso Jesus perdoa esse povo. A primeira coisa que esse texto me mostra, e a primeira coisa que vem à minha memória, a primeira coisa que a ceia me faz lembrar, é dessa história de perdão de Jesus com o homem. Ele está sendo crucificado, ele está sendo morto, e por aqueles que o matam, e aqueles que de alguma forma são seus algozes, ele olha para aqueles homens e declara isso que está aí: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso Jesus os perdoou, porque na sua ignorância espiritual, por causa da sua ignorância espiritual, por causa do seu engano religioso, por causa dos olhos cegados, que não permitia que eles conhecessem Jesus de verdade. Então Jesus declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, meu querido e amado irmãos, quando há o registro do livro de Atos, no capítulo 3, 17, Pedro diz assim: e agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Jesus, meus irmãos, então, ele reconhece o fato de que o povo agora o rejeita, de que o povo agora de alguma forma o crucifica, mas essa rejeição é porque esse povo estava sendo ou havia sido enganado. É possível que você, que está aqui esta noite, também esteja sendo induzido a não crer em Jesus. É possível que você que está aqui esta noite, como nosso visitante, você que está aí participando ao vivo do culto pela internet, é possível que você também esteja sendo induzido a não crer em Jesus. Talvez por uma falsa religiosidade, por uma falsa fé, talvez por uma filosofia de vida enganosa, talvez pela influência de amigos, talvez pela influência de familiares. Eu não sei, mas a mesma voz que ecoou na cruz há mais de 2000 anos atrás, no dia da crucificação de Jesus, esta mesma voz, ela chega, meus queridos irmãos, até nós hoje, e Jesus continua dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles continuam não sabendo o que estão fazendo. O homem continua não sabendo o que está fazendo. O homem continua rejeitando a Jesus. O homem continua dando as costas para Jesus. Aqueles soldados ali o crucificaram com pregos. Colocaram coroa de espinho em sua cabeça. Aqueles homens que ali faziam parte da história daquele tempo, o crucificaram com as suas vozes, naquele grande tribunal diante de Pilatos: crucificam, crucificam. E nós, irmãos, quanto não temos crucificado Jesus na nossa vida a cada dia? Quando rejeitamos, quando não cremos no seu poder, quando substituímos a verdadeira adoração que deve ser dada a Ele, a outra pessoa, quando nós não temos como centro da nossa vida, nós os que confessamos a Ele como Senhor, também temos o rejeitado, quando não temos o obedecido, quando declaramos com a nossa boca que somos crentes, que somos servos de Deus, mas não obedecemos ao Senhor, não cumprimos a sua palavra, não fazemos a sua vontade, parece que a cada dia estamos colocando mais um prego em Jesus. Por isso essa voz ecoa ainda hoje. E quando eu olho para esse texto, irmãos, e quando eu olho para essa celebração, a primeira coisa que eu penso é que a ceia, estar junto com os irmãos aqui, me traz à memória o perdão, porque ela é em memória. Comer o pão é em memória. Beber o vinho é em memória. E o que traz à minha memória nesta noite, a primeira coisa, é o perdão de Jesus. Mas esse momento me traz à memória uma segunda coisa. Me traz à memória também, meus irmãos, não só o perdão desse Jesus, mas me traz à memória a autoridade desse Jesus. Me traz, sim, à memória a autoridade desse Jesus. O verso 36, irmãos, até o verso de número 38, ele vai
dizer mais algumas coisas sobre isso. O verso 36 diz então que também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Eu já disse para os irmãos aqui em outras ocasiões e vou repetir. Gosto da história desse texto, irmãos. Gosto dessa parte onde Pilatos, irmãos, interessado em vingar-se dos judeus, que de alguma forma naquele grande julgamento até o coagiram a crucificar Jesus. E o próprio Pilatos, numa tentativa de ridicularizar os judeus que estavam sob o domínio romano, mostrando para os judeus que tipo de rei os judeus tinham conseguido nos últimos dias. Pilatos manda escrever em hebraico, latim e grego o título sobre a cruz: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos estava sendo, na verdade, irmãos, irônico. O que ele queria dizer é o seguinte: olha que tipo de rei vocês conseguiram. Olha que tipo de rei vocês estão proclamando como Senhor ou como Messias. Olha quem é aquele que vocês acreditam que pode livrá-los. Meus irmãos, mas a ironia não era realmente a de Pilatos. A ironia disso tudo, irmãos, é que Pilatos, inconscientemente, irmãos, com esse gesto, na tentativa de ridicularizar Jesus, Pilatos, ele proclama a autoridade de Jesus, que governa o mundo através de uma cruz. Pilatos poderia estar sendo realmente, irmãos, irônico, mas na verdade, naquela cruz estava sim o rei dos judeus, estava sim o Senhor dos senhores, estava sim aquele que mudaria completamente a história da humanidade. Pilatos não sabia, Pilatos não cria, mas ali estava o verdadeiro rei. A cruz, irmãos, ela é o lugar onde o rei deposita sua vida. Através de uma cruz, ele governa. A cruz com Cristo nela deixa de ser um lugar de derrota e passa a ser um trono provisório, onde Jesus, com a sua morte e posteriormente com a sua ressurreição, consolida como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Salvador de toda a humanidade. É a partir daquela cruz, sim. Pilatos não sabia de nada. Ali estava o rei dos judeus, sim. Ali estava o Senhor dos senhores, sim. Que a partir daquela cruz governava o mundo, sim. Porque aquela cruz não era para Jesus em nenhum momento símbolo de vergonha. Ali estava o símbolo da vitória. Porque a palavra de Deus diz que aquele derramamento de sangue providenciou o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que aquele sangue na cruz do Calvário derramado, ele limpa, ele lava, ele nos torna alvos como a neve, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos dá graça, ele nos salva. Meus irmãos, hoje não mais numa cruz, porque ele está vivo, glorificado. Hoje não mais numa cruz, mas ele deseja ocupar um lugar na sua vida e no seu coração. Quem tem governado a sua vida? Jesus é o Senhor que precisa governar. Jesus é o Senhor que tem autoridade para governar. E quando eu estou nesse momento de celebração, irmãos, eu trago à minha memória essa autoridade. A autoridade de um rei que governa o mundo a partir de uma cruz. De um rei que pela cruz salva a humanidade. De um rei que pela cruz se torna o Senhor dos senhores, Rei dos reis, se torna o único, poderoso, suficiente para perdoar os meus pecados. Quem tem sido o governador da sua vida? Quem tem sentado no trono do teu coração? Quem tem governado a tua história? Quem tem sido aquele que tem ditado as regras na tua vida? Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus fazer parte da tua história. Deixa Jesus governar a tua existência, meu querido. Você que está aqui essa noite nos visitando, você que ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, você que mesmo o reconhecendo, o amando, mas você ainda não abriu o coração de fato para que ele seja o único e o pleno Senhor da tua existência. Deixa que Jesus, ele possa fazer parte de toda a tua história. Experimente essa verdadeira felicidade, deixando Jesus governar a tua vida. Quem tem dirigido os teus passos? Diante de quem você tem se curvado a cada dia?
A quem você tem elevado as suas preces e as suas orações? Quem tem sido o alvo do teu clamor? Para quem você tem pedido graça? Peça a Jesus, porque Ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele é o único que tem poder para governar a história da nossa vida. Irmãos. Então, quando celebro junto com os irmãos, quando estou junto nessa comunhão, me vem à memória o perdão de Jesus, me vem à memória a autoridade de Jesus. E em terceiro lugar, irmãos, esta celebração me traz à memória a salvação que vem da parte de Jesus. Interessante que quando a gente caminha um pouco mais, o verso 39 e até o 43 tem aquela história, o episódio do ladrão. Diz assim o texto: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o ladrão, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, essa celebração traz à minha memória o perdão de Jesus, traz à minha memória a autoridade de Jesus, mas traz também à minha memória a salvação que procede desse perdão e dessa autoridade. Interessante que Jesus, irmãos, está agora ali sendo crucificado entre dois ladrões. Há, um ladrão que de alguma forma o questiona se ele realmente é filho de Deus, por que ele não está ali? Se ele realmente é aquele que faz milagre, desça dali e me leve junto. Desça daí, salva-te a você e a nós também. Mas há um ladrão nessa história, irmãos, que ele se dirige a Jesus de uma forma muito especial. O texto bíblico diz, irmãos, no verso 40, que respondendo, porém, o outro, repreendia esse ladrão, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Primeira coisa que esse ladrão mostra é o temor a Deus. Ele já tinha ouvido falar disso. E outra coisa interessante é que no verso 41 ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam, mas esse nem o mal fez. Ele reconhece seu pecado. Ele reconhece que é transgressor. Ele reconhece que não merece. Ele reconhece que tem preço a se pagar pelo pecado que cometeu. Ele reconhece que ele merecia estar ali. Ele teme a Deus. Ele reconhece os seus pecados. E no verso 46, irmãos, 42, ele se dirige a Jesus dizendo o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas presta atenção, que é uma palavra que ele usa antes de pedir a Jesus para lembrar-se dele. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele é temente a Deus. Ele reconhece que é pecador. E ele reconhece o senhorio de Jesus. A partir daí, não há nenhuma dificuldade de Jesus dizer para ele: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Talvez alguém poderia dizer: Jesus, mas ele é ladrão. E Jesus diria: eu não estou perguntando, na verdade, o que ele fez. O que eu quero saber é que ele reconhece que é pecador, ele reconhece que eu sou Senhor, e ele vai morar comigo no céu. Meus irmãos, Jesus, quando olha para esse homem, Jesus não olha para ele como um ladrão. Jesus olhou para aquele homem como um homem que precisava de salvação, um homem que era infeliz pelos pecados que havia cometido. Jesus, quando olha para esse homem, ele olha para ele como alguém que necessitava de graça, como alguém que necessitava de misericórdia. Ah, meu querido e amado irmão, como é tremendamente sublime o olhar de Jesus para cada um de nós. Jesus olha para esse homem que está ali, reconhecendo o senhorio dele. Aquele homem não pede a Jesus para que o livre daquela morte. Aquele homem, irmãos, eu não estou querendo entrar em detalhes aqui teológicos, de exegese, eu não quero entrar nesses mistérios, mas eu fico imaginando o seguinte: o ladrão que está ali, à sua esquerda, esse ladrão, ele está preocupado com a sua vida terrena, ele quer descer da cruz, ele quer ser salvo, de alguma forma,
daquela cruz, daquela morte. Esse outro não está preocupado com isso, está preocupado com a eternidade. Ele está preocupado com o que vem depois. Ah, meu querido irmão, quantas pessoas estão preocupadas com o imediatismo desse dia? Quantas pessoas estão aqui nessa noite preocupadas porque amanhã vai ter que fazer isso ou aquilo, amanhã vai ter que ir ao médico, amanhã vai ter que comprar não sei o quê, amanhã vai ter que resolver problema A, amanhã vai ter que resolver problema B. E isso você vai fazer, sabe por quê? Sabe como? Se houver amanhã. Você vai ao médico amanhã? Você vai ao banco amanhã? Você vai pagar uma conta amanhã, vai pegar um empréstimo amanhã, você vai fazer uma visita amanhã, você vai fazer uma viagem amanhã, você vai se encontrar com algum amigo amanhã, você vai fazer um grande empreendimento na sua vida amanhã. Se o amanhã existir, você pode ser que você faça, mas pode ser que o amanhã não exista. E o que você viveu até hoje está contando? O que você fez para Deus até hoje está contando? O que você viveu do amor a esse Deus e da prestação do seu serviço a esse reino está contando? Ah, meu querido irmão, aquele ladrão, ele olha para Jesus e diz: as favas com a minha morte, eu morro nessa cruz, eu estou preocupado mais em continuar vivendo nesse mundo, porque aqui eu só tenho enfrentado sofrimento. Mas por favor, Senhor, lembra-te de mim quando eu trago o teu reino, porque hoje eu estou sofrendo nessa cruz, mas amanhã eu posso estar contigo na eternidade. Aonde você vai estar amanhã? Se os seus olhos se fecharem hoje. O que você viveu até hoje, construiu até hoje, empreendeu até hoje, viveu até hoje, valeu a pena? É preciso pensar nisso. E eu quero dizer para você que Jesus olha para aquele homem. E me traz à memória esse momento de celebração, irmãos. Essa salvação, porque ele salva a alma daquele homem. Ele salva aquele homem. Porque ele diz: olha, você vai estar comigo hoje no paraíso. Você não vai se perder na eternidade. Eu vou salvar você. Eu estou perdoando os teus pecados e vou salvar você. Jesus olha para aquele homem com olhar de compaixão. Jesus não olha para os pecados que aquele homem cometeu. E como eu disse antes, alguém poderia questionar: Jesus, você está salvando um homem. Você não sabe o que esse homem fez. Você não sabe quem esse homem foi até chegar nessa cruz. Jesus não está preocupado com o que você fez e nem com quem você foi. Jesus está preocupado com o que você vai ser a partir de hoje. Com o que você vai fazer a partir de hoje. Ele está preocupado em mudar a tua história. Ele está preocupado em mudar a tua vida. Ele quer tirar você desse rumo de perdição que você está. E quer te dar uma chance para você viver uma vida plena, uma vida de paz. E é assim que Jesus olha para você. Jesus olhou para aquele homem como alguém que necessitava da sua graça e não como um ladrão. É assim que Jesus olha para mim e para você. Jesus não olha para mim e para você com um olhar de desprezo, com um olhar de crítica, com um olhar de condenação. Por mais que sejamos errados, Jesus olha para nós como pecadores que precisam de graça, como pecadores que precisam de perdão, como pecadores que precisam de salvação. Ah, meu querido, Jesus está olhando para nós com um olhar de amor. Amor que perdoa, amor que salva. Por mais errado que você seja ou esteja, por mais pecador que você seja, por mais que você o despreze e não creia nele, Jesus está olhando para você com amor nessa noite. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar uma nova razão para você viver. Jesus quer salvar você. Ele quer livrar a tua alma da perdição. Eu lembro disso. Em memória de mim. Jesus disse: coma o pão em memória de mim. Lembre-se do que significa esse pão derramado, esse corpo. Jesus disse: beba esse vinho em memória de mim. Lembre-se do que significa esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Em memória de Jesus, irmãos, nós estamos aqui esta noite. E quando estou diante dessa celebração, eu trago a minha memória, eu trago a minha lembrança, o perdão de Jesus. Eu trago a minha lembrança a autoridade de Jesus. Eu trago a minha lembrança a salvação que só Jesus pode dar. Mas eu quero encerrar minha reflexão nessa noite dizendo para você que ainda de uma coisa a mais eu me lembro. De uma coisa a mais é trazida à minha memória nesse momento. E meus amados irmãos, o texto bíblico, ele vai me falar mais a respeito dessas coisas. Ele vai me dizer também que quando eu olho para Jesus dessa forma, quando eu olho para esse momento, quando eu trago à memória o que vem à tona na minha mente esse momento, o que é trazido à minha memória, irmãos, a minha lembrança, é exatamente a proximidade que Deus deseja ter com cada um de nós.
Primeira coisa que vem à minha memória é o perdão de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda coisa que vem à minha memória é a autoridade de Jesus, que mesmo na tentativa de ridicularizá-lo, está exposto sobre a sua cruz. Este é o rei dos judeus, e é rei mesmo. Não só dos judeus, mas é rei de toda a terra. A terceira coisa que vem à minha memória, à minha lembrança, é a salvação de Jesus. Hoje você vai estar comigo no paraíso. E a quarta e última coisa que vem à minha memória é a proximidade que Deus quer ter com cada um de nós. Meus irmãos, o verso 44, ele diz exatamente o seguinte, a partir do 44. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E havendo dito isto, expirou. O versículo, meus amados irmãos, de número 45, diz assim, ó: escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu do templo na cortina, muito espessa. Muito espessa. E essa cortina, ela separava, irmãos, o templo, né? Ela separava o templo do Santo dos Santos ou do Santíssimo Lugar. É como se houvesse uma cortina muito espessa aqui, onde aqui atrás ficava a Arca da Aliança. E ali atrás daquela arca, naquele lugar, naquele espaço, só o sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Ali ele ia expiar os pecados do povo, representar os pecados do povo. E ele entrava amarrado, uma corda amarrada à sua cintura. Porque estar ali naquele lugar, estar atrás dessa cortina, era algo muito tremendo. Estar diante da Arca da Aliança, a glória que se manifestava de Deus era tão grande, que esse sacerdote, após o seu ritual, ele tinha que ser puxado por essa corda para as pessoas que estavam de cá, do lado de cá do templo, porque quem estava no átrio, porque ele vinha literalmente desmaiado, tamanho poder e glória era vivido nesse lugar. Vocês percebem o que está acontecendo aqui agora, irmãos? No templo. Vocês percebem o que acontece quando Jesus morre lá na cruz? Quando Jesus dá o seu último suspiro na cruz, a Bíblia diz que lá dentro do templo, esse véu, irmãos, que separava o átrio do Santíssimo Lugar, esse véu, ou essa cortina espessa, ela é rasgada, e a Bíblia é muito clara, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E você vai ver os outros evangelhos dizendo que esse rasgado véu foi de alto a baixo. Ou seja, quem rasgou foi Deus, irmãos. Quem rasgou o véu do templo foi Deus. Ah, meu querido irmão, o véu do templo separava o santo dos santos do restante do santuário do átrio. E como disse essa história do sacerdote, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 38, diz que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, de cima para baixo, demonstrando a iniciativa de Deus em se aproximar do homem. Ah, não precisa mais sacrifício, não precisa mais sacerdote, não precisa mais matar pombo, cabrito, galinha, ou seja lá o que for, não precisa mais. Deus está dizendo, o último sacrifício foi feito, o cordeiro foi morto na cruz do Calvário. O véu está rasgado de alto a baixo. Deus está dizendo, eu rasgo, eu exponho o meu coração. Não tem mais reserva, não tem mais reserva. Vem quem quiser, entra porque a passagem está livre. Está livre. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de pastor, não precisa mais de bispo, não precisa mais de babalorixá, não precisa mais de nada. O véu já está rasgado. Vem e entra, o coração de Deus já está exposto. Deus, a partir daquele momento, não está mais preocupado com a arca de aliança. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é aliança. Jesus é aliança a partir daquela hora. Ah, meu querido irmão, como a gente pode ficar longe desse Deus que se aproxima da gente de um momento, de uma forma tão
interessante como essa. Um Deus que rasga o véu do templo. Um Deus que expõe o seu coração. Um Deus que diz, chega de religiosidade. Chega de sacrifício. Chega de profeta. Chega de sacerdote. Você não precisa mais nada. Basta vocês crerem. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Está querendo chegar a Deus por intermédio de quem? Só vai chegar se for por intermédio de Jesus. Só vai chegar. Ah, meu irmão, Deus está dizendo, o caminho está aberto, não há mais impedimento. A morte do meu filho Jesus reconcilia o homem comigo e o aproxima de mim. Olha o que diz Romanos 5:8 até o 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O caminho para uma nova vida está aberto, a decisão é tua. O véu já está rasgado e quem rasgou foi Deus. Você entra na presença dele a hora que você quiser e para não sair mais. A decisão de servir a esse Deus é tua. Esse momento de celebração faz com que eu me lembre disso. De um Jesus que perdoa, de um Jesus que tem autoridade para isso, de um Jesus que salva e de um Jesus que através do seu sacrifício faz com que Deus se aproxime de mim dessa forma, rasgando o véu do templo e abrindo definitivamente as portas para que eu possa estar com Ele.